Todos, boa noite a todas. Primeiramente, eu quero agradecer por mais uma vez estar aqui com vocês e também compartilhar de um abraço fraterno de todos que fazem a nossa casa, né? Que é o Centro Espírita Leon Denis. Em busca da intimidade com Jesus. Eu acho que essa busca é feita por todos nós, todos os dias das nossas vidas, né? E quando a gente pensa em intimidade, isso remete-nos logo a quê? A uma amizade bem consolidada, a familiaridade, né? A questão de proximidade de relações, de relação. E quando a gente julga ter intimidade com alguém, os sentimentos que nos vêm à mente é o amor, é a confiança, é a reciprocidade, é lealdade. E a intimidade, como nós conhecemos aqui entre nós, ela nasce dos afetos entre as pessoas. E também hoje é muito, muito comum a gente ver as relações de afetos entre homens, entre os seres humanos e os animais. Que eu achei relevante falar, porque é uma coisa que nós estamos convivendo muito maior depois da pandemia, e a gente vê que essas relações entre os bichinhos e a gente é uma relação também de muita amorosidade, de muita troca, não é verdade? Então, quando a gente fala em intimidade, a gente pensa nessa questão de relações. Porém, infelizmente, por conta do nosso estágio evolutivo, nós temos nos apegado de forma, digamos assim, um pouco equivocada, um pouco demasiada às pessoas, às coisas e aos animais. Nós temos aquela síndrome do nosso. É nosso filho, é nosso marido, é nosso carro. E a gente sabe que tudo que nós temos é um empréstimo divino para que a gente possa, nessa estada evolutiva, usufruir das companhias que nos são necessárias e por estarmos no mundo material, nós precisamos, através do nosso trabalho, obter condições de uma vida mais tranquila, de uma vida mais confortável. Então, todas as pessoas com as quais nós convivemos são necessárias. O que a gente se refere ao que pode ser negativo é aquelas relações de posse, são as relações tóxicas, que muitas vezes nos afastam de quem realmente seria a nossa base de sustentação, que é Jesus Cristo. Então, na nossa trajetória reencarnatória, muitas pessoas irão nos decepcionar. Nós iremos perder muitas pessoas digamos assim, na nossa passagem pela Terra, seja pela antecipação delas em retorno ao plano espiritual, ou pelas separações, pelas decepções que muitas vezes vão nos arrebatar, faz parte. Os bens materiais, eles são adquiridos e são perdidos muitas vezes nessa busca. Também faz parte do nosso estágio evolutivo. E os bichinhos, naturalmente, eles têm uma vida mais curta que a nossa. Então, essa questão de decepcionar-se, de perder momentaneamente ou temporariamente, faz parte desse percurso, digamos assim, evolutivo. Então, se nós não tivermos minimamente uma fé, uma confiança firmada, uma convivência mais próxima com Jesus, todos esses momentos que possamos vir a passar ou que estejamos passando, eles vão nos envolver de uma forma muito dolorosa. Muitas pessoas se deprimem, se revoltam justamente porque não tem uma base mais potente de espiritualidade, de uma ligação mais forte com o Mestre. E a gente sabe também que com Jesus nós não corremos esse risco.
Jesus, ele é para sempre nas nossas vidas. Nós não corremos o risco de ele nos abandonar, de ele nos decepcionar. Porém, se nós formos honestos, ele é sempre a última, digamos assim, a última opção a quem recorremos, seja nas nossas alegrias ou seja nas nossas adversidades. Nas nossas alegrias, como quando nós estamos passando por algum momento bom de conquista, nós recorremos aos amigos, nós queremos compartilhar isso com os amigos, e hoje muito em voga a tal das redes sociais. E quando nós estamos passando por dificuldades, nós também recorremos a esses amigos, recorremos a familiares, buscando apoio, buscando uma busca de solução. E quando estamos doentes, a gente procura todos os meios e especialistas que a ciência, graças a Deus, nos oportuniza. Isso está ok? Está ok. Nós estamos aqui justamente para usufruir tudo que Deus, nosso Pai, nos oferece. Mas por que Jesus sempre em última instância? Lá em Mateus já diz o seguinte: buscai primeiramente o reino de Deus com sabedoria e tudo mais lhe será acrescentado. Mas a gente continua deixando um pouco na segunda opção. Então, por isso que quando eu resolvi fazer essa reflexão, é para que a gente possa pensar um pouco em como está a nossa relação com Jesus, né? Em como está esse laço de intimidade com Ele. Qual o nível de prioridade que a gente está colocando essa relação em nossas vidas? Na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido aos homens para lhe servir de guia e modelo. A resposta, acho que todos nós sabemos, Jesus Cristo. Então, eu acredito que nenhum de nós aqui tenhamos dúvidas dessa assertiva. Jesus é o ser mais evoluído, mais perfeito que esteve entre nós. E a vinda de Jesus, ela foi tão impactante, ela foi tão importante, tão determinante, que ela divide a história da humanidade entre antes de Cristo e depois de Cristo. Todas as religiões cristãs, todas sem exceção, elas nos falam da importância de Jesus para as nossas vidas. No Espiritismo, a gente aprende que Jesus é o modelo mais perfeito de ser humano. É o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar. Jesus é um espírito puro, evoluído, um guia e mestre de amor e caridade, cujo ensinamento é a expressão mais pura da lei divina. Ok. Mas será que o conhecimento, meus irmãos, o conhecimento teórico sobre quem é Jesus nos torna íntimos dele? Algumas pessoas podem achar que sim. Eu, na minha humilde opinião, eu creio que não, porque criar laços com qualquer pessoa na nossa convivência, que dirá com Jesus Cristo, vai muito além de saber sobre essa pessoa, vai muito além do ouvir falar sobre essa pessoa e vai muito além do que nos é passado cultural e historicamente sobre esta pessoa. Então, construir uma relação com Jesus necessita, acima de tudo, que a gente se disponha a isso, né? Que nós o tenhamos dentro dos nossos corações numa convivência contínua, fraterna, amorosa. E nós não podemos ter dúvida nenhuma que Jesus já é o nosso amigo íntimo, o melhor de todos. Jesus nos conhece desde sempre. E essa relação que ele tem conosco vai aí há alguns milhões de anos. Então, aqui a reflexão não é sobre Jesus para conosco, é da gente, do nosso eu,
para com Jesus, de como nós o percebemos, de como nós reconhecemos tudo que ele nos trouxe há mais de 2000 anos, de como nós estamos captando, recebendo, internalizando e trabalhando isso em nós. Então, esse posicionamento, esse questionamento, ele é muito íntimo. Eu não posso dizer a vocês como isso se fará, porque como isso se dá dentro de cada um de nós. Eu sei da minha postura e cada um de vocês sabem da de vocês diante de tudo que pode nos ligar a Jesus. Enquanto espíritas, a gente pode pensar assim, eu frequento o centro, né? Eu faço o evangelho no lar, eu sou trabalhadora assíduo eu sou um trabalhador assíduo do movimento espírita, eu faço o ERD, eu leio as obras, eu procuro saber tudo sobre o espiritismo, sobre Jesus, eu faço caridade, ok. Tudo isso é válido e louvável. Tudo que nos faça conhecer Jesus é válido, é necessário. Porém, eu acho que todos nós conhecemos uma passagem do Evangelho de Mateus, onde fala da hipocrisia religiosa, né? Que é aquela parte onde Jesus condena os escribas e fariseus, chamando-os de hipócritas e comparando-os a sepulcros caiados por fora e podres por dentro. Ou seja, esse tipo de atitude sempre aconteceu, que é o culto externo, né? De você dizer que adora, que ama Jesus, mas só superficialmente. Então é nisso que nós precisamos ter cuidado sobre as nossas atitudes diante desse tentar aproximar-se de Jesus, né? Porque a gente precisa avaliar a nossa conduta. Nós precisamos avaliar o que de fato é verdade, porque como espírita que somos, é muito fácil ser espírita dentro da casa espírita. É muito fácil falar de Jesus numa noite de estudo que dura 1 hora e 10, numa palestra que também dura mais ou menos isso, porque nós precisamos do Evangelho muito mais da porta para fora, seja da casa espírita, seja de uma igreja ou de um templo religioso. Então, é sobre essa questão que nós precisamos ter cuidado. Eu trouxe um pequeno recorte de uma psicografia de Joana de Ângeles, através de Divaldo, numa sessão mediúnica no Centro Espírita Caminho da Redenção, em Salvador, de 2017. E ela nos diz o seguinte: procura viver um pouco mais Jesus. Pensa nele, na sua vida e na filosofia que ele propôs. Traze-o para conviver no lar, no teu dia a dia, em tuas emoções e pensamentos. Familiariza-te com os seus ensinamentos, incorporando-os às tuas atividades. Essas orientações de Joana falam por si só, e ela bastaria para que nós trouxéssemos Jesus para a nossa intimidade, para que a gente criasse laços com ele mais genuínos. Mas se formos honestos também, a gente tem um mau hábito de postergar muito as nossas atitudes. A gente primeiro vai valorizar a juventude, vamos curtir, vamos aproveitar. Depois vem a fase do namoro, casamento. Depois vamos nos estabilizar financeiramente, vamos fazer uma faculdade. E sempre deixando para depois esse encontro, como se isso pudesse ficar em segundo plano. A gente nunca coloca isso como base primordial para o nosso equilíbrio, para a nossa existência, para o nosso bem-estar. Quando a gente vê as casas hoje com jovens, crianças e jovens, isso é uma alegria muito grande, né? Porque a gente às vezes deixa para entrar
num segmento religioso, independente de qual seja, quando não tem outras opções para fazer, não tenho mais o que fazer, eu vou me aposentar e vou me dedicar. Então, a gente precisa ter esse olhar. Então, o que Joana nos fala é que é necessário trazê-lo para dentro de nós. E no Espiritismo, tem um outro detalhe que pode ou nos alavancar ou nos deixar mais acomodados, porque, diferentemente dos outros credos, com todo respeito, o Espiritismo ele não nos impõe nada. Ele não nos faz imposições com base no medo das penas eternas, do céu e do inferno. O Espiritismo ele nos dá, sim, um roteiro muito claro. Ele nos alerta para muitas coisas que até então nós estávamos sem saber muito a respeito, mas ele não nos impõe. O Espiritismo ele nos oferece um roteiro, mas cabe a cada um de nós darmos início à nossa caminhada. Pessoalmente, eu só comecei a enxergar a necessidade dessa busca mais íntima de Jesus para a minha vida quando eu entrei no Espiritismo, há mais ou menos uns 25 anos, eu acho, mais ou menos isso. E as cinco obras básicas do Espiritismo, que eu acho que todos conhecem, né? Que é o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Esses 5 livros, que a gente chama de Pentateuco, ele é de fundamental importância para que todo espírita venha através de Kardec, conhecer a Deus e a sua criação. E todas essas 5 obras, elas têm as suas especificidades, né, em torno da ciência, da filosofia e da religião. A filosofia, quando os livros abordam, dando respostas para tantas coisas, tantos questionamentos, tantas perguntas que a humanidade traz há séculos, que é de onde viemos, para onde vamos, o que estamos fazendo aqui, por que isso acontece comigo. Na parte científica, porque ele veio descortinar tudo que nós não compreendíamos de forma natural, era levado para o maravilhoso, né? Para o milagre, para o sobrenatural. E religioso, porque trouxe a moral cristã na sua mais pura essência. Então, a gente começa a entender as coisas de um prisma muito simples, digamos assim. E o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o 3º livro da codificação, ele foi o que mais me aproximou de Jesus. Muita gente que eu conheço sempre fala assim, que o livro dos Espíritos foi o que mais me manteve no Espiritismo. O Evangelho, para mim, foi assim, um divisor de águas na minha vida, porque ele me apresentou Jesus vivo. Eu deixei de enxergar Jesus daquela figura inatingível, muito distante de mim, ou então sempre martirizado numa cruz. O Espiritismo nos traz Jesus vivo, como nosso irmão. E esse irmão, obviamente, muito mais velho do que a gente, muito, muito mais evoluído do que a gente, muito mais sábio, muito mais superior, mas é o nosso irmão. Nós não podemos nunca acreditar que ele é uma figura inatingível, que nós não temos acesso a ele. Por isso que muitas vezes é necessário esse pensamento. Como é que eu vejo Jesus? Nós sabemos como ele nos vê, mas como é que cada um de nós enxerga Jesus nessa nossa caminhada? O Espiritismo, através de Allan Kardec, ele nos apresenta o ser mais perfeito que esteve encarnado na Terra, todos nós sabemos, né? Ele é o governador espiritual, ele participou da formação do nosso planeta.
Mas, ao mesmo tempo que o Espiritismo nos apresenta esse ser tão especial e tão superior, ele nos apresenta o ser mais simples, mais humilde que esteve entre nós, né? E o legado de Jesus sempre foi o amor. Jesus sempre colocou as máximas dele em volta do amor, porque quem ama faz caridade, quem ama perdoa, quem ama faz o bem. Jesus, ele no seu mais alto nível evolutivo que nós conhecemos, ele reconhece, ele sabe das nossas limitações. Ele conhece a cada um de nós individualmente, mas ele nos acolhe com todo o seu amor, com toda a sua misericórdia e com toda a sua bondade. Ele não estabeleceu nenhuma diretriz que não possamos alçar para chegar até ele. Do mais simples e ignorante ao mais sábio, ele dá acesso. Do mais miserável ao mais poderoso. Então, ele não nos distingue por raça, por sexo, por nacionalidade, por gênero, por estado social. Essas condições que muitas vezes nós colocamos como condição de separatividade. Jesus não. Jesus, o leque de Jesus, ele é amplo e infinito. Somos nós que, na maioria das vezes, nos afastamos dele. Porque todos nós temos condição, todos nós temos a mesma forma, a mesma condição de irmos até ele, né? E graças ao Evangelho de Jesus, ao Evangelho segundo o Espiritismo, que para todos nós, eu acredito, para mim foi muito fundamental, a gente passou a conhecer de forma mais simples tudo o que ele falou através das alegorias, né? Através das suas parábolas, porque até então tudo era muito revestido de mistério, tudo era. Você ouvia uma parábola de Jesus, eu, honestamente, eu não entendia quase nada, porque ficava tudo vago, era uma coisa assim que a gente não tinha acesso. Eu me lembro que às vezes eu questionava, quando eu era da Igreja Católica, e me falavam assim, não, a gente não tem que questionar, a gente tem que ter fé. Mas como que você vai ter fé numa coisa que você não conhece? Então ficava tudo muito solto, né? E é por isso que a gente fala que o Espiritismo é o cristianismo redivivo. Porque quando a gente começa a estudar essa doutrina espetacular, a gente retorna à simplicidade do que Jesus veio nos mostrar há mais de 2000 anos, né? Então, essa dinâmica de manter Jesus em nossas vidas depende muito mais de nós, porque Ele está conosco sempre. Somos nós que, às vezes, ou por ignorância, por orgulho, por uma vaidade tola, nós nos afastamos dele. Ele não, ele sempre está ao nosso lado, sempre. E essa busca por essa relação de intimidade com Cristo, ela independe de religião. Eu acho que todos nós também sabemos disso, né? E nós não precisamos dos rigores, dos rituais, dos dogmas, para que a gente possa entrar em sintonia com ele. Quando a gente começa a estudar o Evangelho de Jesus, a gente percebe que todo o reinado dele foi aberto ao povo. Ele não precisava dos templos suntuosos, riquíssimos de adornos. Ele pregava céu aberto. Ele irradiava amor a todos, não tinha distinção. E ele não precisava estar numa redoma. Então, Cristo, ele irradiava as energias
convidativas a todos que o buscavam e aqueles que nem faziam isso. Mas era uma coisa que se dirigia a todo mundo. Eu não sei, existem algumas críticas com relação à série The Chosen, eu não sei como é que vocês veem, mas é uma série que eu particularmente eu gosto muito. Me aproximou muito daquela história que eu via muito distante de mim. E ali a gente eu comecei a ver as coisas como uma história, mas uma história próxima, real, verdadeira. Não do contar, não de vir através daqueles das missas, naquela leitura da mensagem, que ficava muito distante da gente, diferente de nós, que é uma reunião mais próxima, mais intimista, onde a gente conversa, discute, onde a gente pede a opinião, onde a gente tem a liberdade de perguntar. E a gente sabe quem veio de outras religiões, isso é muito distante da gente, não é verdade? Então, nós precisamos sim ter uma relação com Jesus Cristo de reverência, de devotamento. Nós precisamos reverenciá-lo, sim. Nós precisamos ser devotos dele, reconhecer a grandeza dele. Mas nós precisamos de proximidade. Porque se eu tiver devoção, se eu reverenciar, sem conhecer, eu estou reverenciando e devotando o quê? A quem? Não faz sentido. É por isso que muitas pessoas, às vezes, não conseguem se imaginar nessa relação de proximidade. A gente precisa adorá-lo, respeitá-lo, mas ter carinho, ter saudade, ter vontade de falar com ele. Porque muitas vezes a gente acha que a relação com Jesus é nos 40, 50 minutos que participamos de uma reunião pública, ou que estamos num templo, ou estamos numa igreja católica. Não, essa convivência com Jesus ela é diária, ela é frequente, ela é necessária. Não se cria vínculos com ninguém, que dirá com Jesus, sem uma relação contínua, sem uma permanência, e não uma vez por semana, né? E esse contato com ele não vai ser a minha forma, nem a de Alcivan, nem a de Rebouças. Cada um cria a sua. Essa relação não precisa de um planejamento ou de uma cartilha, porque ela pode se dar através de uma conversa, de uma prece simples, singela do coração, mas ela também pode dar de uma forma mais elaborada. O importante é que esse elo se faça conscientes de que ele está recebendo aquilo que nós podemos dar. Ele não quer nada além daquilo que na nossa condição ele sabe que nós podemos dar. Quando Jesus escolheu o seu apostolado, será que ele não sabia como era cada um daqueles 12 que o acompanhariam? Ele sabia. Nenhum ali era perfeito. Se a gente pegar 3 exemplos, a gente vai ver Pedro. Pedro era uma pessoa bruta, ignorante, bravo, não tinha paciência. Jesus sabia que ele era assim. Mas Jesus o acolheu porque sabia que aquilo era um momento que ia ser superado. Que ali era a fase em que ele se encontrava. Judas. Será que Jesus não sabia o que ia acontecer? Sabia. Ele sabia que Judas esperava a justiça através da reação, do combate. Então, quando Judas faz a venda, né, a troca de Jesus pelas moedas, ele achava que Jesus ia só reagir, ele não queria aquilo para Jesus, ele não queria o martírio, ele achava que eu vou provocar para que ele reaja e a gente saia do jugo. Tomé amava Jesus também, mas duvidava de algumas coisas, das formas como Jesus conduzia. Então, Jesus ele tinha o conhecimento de cada um deles, como tem de cada um de nós. Ele não vai querer que a gente dê a ele algo que nós não temos condições de dar, né? E muitas vezes, nessa busca, nessa vontade
de vivenciar Jesus, de trazê-lo para dentro de nós, nós vamos sim, meus queridos, minhas queridas, precisar nos despir diante dele. Nos despir no sentido de não usarmos as máscaras que comumente nós usamos, de tirar todos os filtros, de todas as aparências, porque Jesus, ele sabe como nós nos encontramos. Então, muitas vezes, a gente vai até Jesus acabado, destruído, carregando as nossas algemas de sofrimento, de dor, de desespero. Outras vezes, nós vamos irradiantes de felicidade, agradecer pelas conquistas. E outras vezes a gente só vai pedir socorro. Me acolhe, me dá sustentação. É essa verdade que ele espera de nós. Ele não espera que nenhum de nós aqui, nesse planeta de provas e expiações, estejamos, entre aspas, à altura dele. Não, ele sabe que nós estamos na nossa infância. Ele sabe que nós estamos tentando, que somos falhos, que ainda vamos cair bastante. O que importa é a essência verdadeira que cada um de nós traga dentro de si. Essa busca contínua, não ter vergonha de ser quem é, porque ele sabe quem nós somos. Às vezes, nós temos receio de nos mostrarmos quem somos para irmãos como nós, e até podemos enganar de fato. E muitas vezes hoje a sociedade nos impõe praticamente o uso de máscara contínua. Você tem que estar sempre feliz ou você não está? Você tem que estar sempre falando manso ou não? A gente tem que ser, é lógico, que nós precisamos do exercício contínuo de domar as nossas más inclinações. Isso sempre, isso é um esforço contínuo. Mas nós somos passivos, sim, de sentir raiva, de sentir ainda inveja. Infelizmente, é o patamar evolutivo em que nos encontramos. Não vamos querer fazer de conta que já somos anjos, não somos. Ninguém é ainda. Ninguém. Nós estamos construindo os meios de nos tornarmos melhores um pouquinho a cada dia. E se isso a gente conseguir, já é uma grande vitória. Porque o mundo está aí nos provocando a todo instante. O mundo está aí repleto de paixões, de convites, que nos faça sair um pouco da nossa meta de querer ser pessoas melhores. Então, quando nos sentimos fragilizados espiritualmente, moralmente, recorramos a Jesus. Peçamos forças, peçamos os meios de vencer as nossas imperfeições. E Ele sempre vai nos oferecer as mãos, Ele sempre está com as mãos estendidas a nos envolver. E nós não precisamos ter vergonha, porque diferente de cada amigo que nós buscamos, de cada familiar que nós buscamos também, sempre haverá um olhar julgador, sempre, a gente sabe disso. Mas Jesus não. Ele nunca vai olhar as nossas fraquezas com um olhar de julgamento. Eu não falei que você ia fazer assim, eu esperava isso de você, vai de novo, não. O olhar de Jesus para nós sempre será de amor. Ele sempre está buscando a nossa reciprocidade, a relação íntima que ele já tem com a gente. E ele mesmo disse lá no Evangelho de João, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, se ele mesmo disse, ele asseverou que ele é o caminho, a verdade e a vida, por que a gente busca atalhos? Por que a gente acha que pode superar, crescer, evoluir, sem estarmos em frequência com ele? É muito difícil, meus irmãos, porque chega uma hora que a gente não consegue. Ele é o modelo mais perfeito que Deus nos deu, para que a gente possa se olhar
almejar chegar lá. Então, é urgente que todos nós, a humanidade inteira, busque essa intimidade com Ele. Isso é difícil, como o Rebouças falou, nós todos queremos saber, mas, minha gente, isso é muito simples. As orações, as nossas preces diárias, é um elo de ligação. É uma conversa que você tem com Jesus, que você tem com o seu protetor espiritual. Mas essa prece, essa oração, é para ser feita de forma contínua. Ela tem que fazer parte da nossa vida, como faz parte da nossa vida o banho diário. A água que precisamos para nos mantermos vivos. A gente não pode fazer essa prece só quando estamos precisando, quando estamos derrotados. Não, é continuamente agradecendo, louvando, compartilhando. Essa dinâmica, quando a gente consegue colocar ela em prática, ela se torna cotidiana. Você não consegue se levantar sem fazer uma prece. Você, às vezes, você está no seu trabalho e, de repente, dá uma vontade de falar com Jesus. Eu não sei se isso acontece com vocês, comigo acontece. Aí você vai e faz só o pensamento, Senhor, muito obrigada por estar aqui. Já é um elo, já é uma relação que se fortalece, já é uma intimidade que vai se criando, porque você está compartilhando do seu dia a dia com Ele, das pequenas coisas e das grandes, das dores, mas das alegrias também. Por que quando a gente está feliz, a gente não lembra de Jesus? Por que, meu Deus, eu ganhei tal coisa, eu consegui isso, muito obrigada. Mas não, a gente às vezes se furta a esse contato, né? E a gente precisa vivenciar o Evangelho. Não dá para ser cristão sem vivenciar o Evangelho de Jesus minimamente. Não adianta, é contraditório. Falta discernimento de achar que eu sou cristão quando eu ainda pratico atitudes totalmente contrárias ao do Cristo. Nós não somos ainda Cristos, um dia seremos. Mas nós precisamos começar. E o Evangelho, sim, agora, o Evangelho é uma cartilha para a gente. Tanto é que em algumas situações a gente sempre brinca assim, diante de uma situação delicada, ou de aborrecimento, ou de qualquer situação, o que é que Jesus faria? Porque a gente teria uma base de como mais ou menos conduzir as nossas reações, conduzir uma resposta que não fira, que não magoe, que não macule o outro, né? Então, essa relação mais próxima, mais íntima com ele, vai se dar no dia a dia. Não vai existir um roteiro, cada um vai criar o seu. Mas essa relação ela precisa ser continuada e não esporádica. A relação com os nossos pais, com os nossos familiares, com os nossos amigos, muitas vezes, se você não alimentar essa relação, ela vai se afastando, ela vai amornando e às vezes acaba. A mesma coisa com ele. Não que dele para conosco acabe a nossa para com ele. Porque a gente vai perdendo referência. A gente vai deitando, como uma tia minha falava, feito um bicho. Deita, parece que dorme no curral e se deita e dorme. Não. Por que não agradecer pelo dia, pelo que foi vivenciado, pelas alegrias e também pelas dores, principalmente nós que sabemos que nada nos acontece por acaso. Então, no Espiritismo, a gente aprende que a intimidade com Jesus ela é fundamental para o nosso progresso espiritual e é cultivada através da vivência do seu exemplo, da compreensão dos seus ensinamentos e da busca por uma conexão profunda com ele. Isso envolve amor, respeito, gratidão e a constante busca por seguir seus ideais de caridade, humildade e amor ao próximo. Básico, é uma regra básica. Aí agora vocês podem falar assim, Rita, a gente falou muito aqui da intimidade com Jesus, realmente é necessário para as nossas vidas,
é o nosso irmão maior, é o nosso modelo e guia. Mas e Deus? Você fala um pouco de Deus, né? E todos nós sabemos que Deus é a causa primária de todas as coisas, é a inteligência suprema. Nós sabemos que Deus é o criador de tudo, de tudo. Porém, se nós formos também honestos conosco, com a gente mesmo, a gente sabe que apesar de termos essa certeza, nós não temos condição ainda de mensurar a grandiosidade, a magnitude de Deus. A gente não consegue assimilar. A gente tem ideia pelo que a gente lê, pelo que o Espiritismo tão generosamente nos trouxe, nos traz, mas essa grandeza de Deus, nós ainda estamos muito aquém. A nossa percepção ainda é muito falha. Até pouco tempo atrás, e tem muita gente que ainda vê Deus na figura morfológica, vê como um homem de cabelo branco sentado num trono. Então, a gente tem que avançar muito para compreender isso. Então, por quê? Deus nos dá Jesus como modelo e guia do ser mais perfeito, para que nós possamos seguir, para que nós possamos ter como modelo. Jesus, ele nos diz lá em João que ele é a verdade, o caminho e a vida, que ninguém vai ao Pai, senão por ele. E Joana de Ângeles, na sua obra Jesus e a Atualidade, ela diz o seguinte: Jesus é a personagem histórica mais identificada com o homem e com a humanidade. Todo o seu ministério é feito de humanização, erguendo o ser do instinto para a razão e daí para a angelitude. Igualmente, Jesus é o homem que mais se identifica com Deus. Nunca se lhe refere como se estivesse distante ou fosse desconhecido ou temível. Na nossa condição humana, necessitamos dele, a fim de crescermos, saindo dos nossos limites para o infinito do seu amor. Então, o que eu quero falar com isso? Pegando os 3 pontos, né? Da pergunta 625, do que está contido no Evangelho de João, e fechando com esse pensamento de Joana. Se nós não nos aproximarmos de Jesus, se nós não conseguirmos ter com ele uma relação de intimidade, de proximidade, de total reverência, mas de total confiança, nós não temos como ter com Deus. Jesus é o caminho. Então, se ele veio, se ele encarnou na Terra, para que nós tivéssemos ele como nosso modelo, nós precisamos ir até ele, pegar os seus ensinamentos, para a partir daí buscarmos a conexão com essa magnitude divina que é o ser que nos criou, que é o ser, que é o Pai de Jesus e de todos nós. Então, que tentemos, meus irmãos, que possamos, de alguma forma, buscar Jesus para as nossas vidas. Não é difícil, ele não é inatingível, ele não está mais na cruz crucificado, não está. Ele está dentro de nós que precisamos enxergá-lo, nós que precisamos amadurecer a ideia de que ele está muito, muito perto. Que não nos afastemos dele, que tenhamos as orações, as preces, as rogativas, os agradecimentos, os louvores, como uma regra cotidiana, como um gesto habitual. Porque essa relação ela só se fortalece. E, de repente, você já tem uma relação com ele serena, tranquila, sem vergonha de ser quem você é. Porque ele está de braços abertos para receber cada um de nós como exatamente nós somos. Então, que Deus, nosso Pai, nos envolva, nos permaneça, nos mantenha firme no propósito de sermos pessoas melhores. Que Jesus, esse irmão de infinita bondade, esteja sempre em nossos corações e que possamos seguir. Que não tenhamos medo
das dificuldades, que não tenhamos medo das quedas, porque elas fazem parte desse roteiro que estamos construindo. Muito obrigada pela paciência de vocês e muita paz a todos, hoje e sempre.